aos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Eu só vou pedir para trocar o fundo musical. Põe um outro, não seja assim, né? A gente já está meio querendo. Nós chegamos aqui meio que cansado, né? Semana de batalha, de guerra. E aí o físico, se ficar escutando muito isso aí, nós vamos sentar tudo aí e vamos dormir. Amém? Amém. Vamos mais pentecostal aí. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinha dito. Ouvindo isto, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente ou com intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente ou com intrepidez a palavra de Deus. Amém? Amém. Toma o seu assento, aplauda Jesus. Me dá um pouquinho de retorno, só na minha voz, só um pouco. Minha voz está uma maravilha. É noite de agradecimento, é noite aberta para testemunhos, é noite para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida durante 7 sextas-feiras. 7 homens de Deus mesclados com mulheres de Deus passaram aqui com o rema, com a palavra profética, com a revelação de Deus atribuída, revelada, impregnada no seu coração. E nós estamos aqui para externar a Deus toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, todo o seu zelo, todo o seu cuidado, todo o seu manifestar, todo o seu providenciar, todos os seus escapes, todos os seus livramentos por esses 7 anos de campanha, porque o Senhor cuidou da minha vida, o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou dos meus filhos, o Senhor cuidou desta igreja, o Senhor cuidou dos obreiros, o Senhor cuidou da sua casa, o Senhor cuidou das tuas coisas, o Senhor cuidou da sua família. Então hoje é noite de agradecer e o nosso coração se entristece. Por quê, pastor? Porque quando aqueles 10 leprosos foram até Jesus, os 10 receberam a cura, mas só um voltou para agradecer. E quando nós olhamos para as cadeiras vazias, nós olhamos que muita gente só vem e recebe de Deus o milagre, mas na hora de externar a Deus a sua gratidão no 8º dia, Ele não aparece. Ele não vem glorificar, Ele não vem exaltar, Ele não vem bendizer o Paracleto divino, o agenciador da obra, nem o
Deus Yahvé. Mas lendo esse texto, Alaia Subcomandivácia de Atos, podemos aqui nomear Atos do Espírito Santo, Atos da paraquetologia divina, Atos do Espírito Santo, Atos, mover do Espírito Santo. Seu doutor Lucas, que escreveu esse livro, Alamanto de Canaiacel, Priacandaraia, do Pivácia, do Pierga Candaraia, tivesse um pouco mais, Entuiacebe Comandivácia, entrado na dimensão do Espírito, porque ele já entrou onde Deus havia o direcionado, ele escreveria o livro não de Atos, mas Atos do Espírito Santo, porque todo este livro vai tratar dos atos do Espírito Santo, atuando na vida do homem, na vida da mulher, na vida daquele que teme, na vida daquele que rege, na vida daquele que obedece, na vida daquele que submete à vontade de Deus. E quando nós lemos o capítulo 4, o versículo 23, a Bíblia está narrando na sua narrativa bíblica que Pedro e João estavam, aleluia, de uma forma, Andubiega Candaraia, presos. Diz a Bíblia que no versículo 23, eles estavam soltos. Mas se você ler o contexto, Pedro e João estavam presos. Por quê, pastor? Por causa da promessa de Joel, capítulo 2, e versículo 28, derramarei sobre toda a carne o meu espírito, alabaia calaxandaraia. Porque eles estavam presos, pastor? Por causa da oração de Abacuque, no seu capítulo 3 e no versículo 2, Abacuque está dizendo: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, a notifica, faz a tua obra conhecida, alabai a calaxande corinaração candaraia. E aí nós vamos para o Novo Testamento, para o livro do evangelista Mateus, e Mateus está escrevendo, e ele está narrando que João Batista está batizando com água para arrependimento. E a mensagem de João Batista é uma mensagem simples, é uma mensagem que vai direto ao nosso coração, porque a Bíblia diz, a mensagem de João Batista é uma mensagem direta, não é uma mensagem de dar volta, é uma mensagem direcionada, é uma mensagem já dizendo: raça de víboras, quem vos conduziu à ira vindoura, produzir frutos de arrependimento. João Batista foi levantado para pregar arrependimento. Aquele povo que estava desviado, aquele povo que estava longe de Deus, agora ele está batizando no Rio Jordão. E aí aparece Jesus, Lamanto de Canaracelpri, para ser batizado. E quando ele olha para Jesus, ele diz: olha, era eu que era para ir até o Senhor, e porque tu vens a mim. E aí, meu irmão, algo lindo se revela na palavra. O que, pastor? Jesus olha para João e diz: João, o que importa é que a palavra se cumpra. Eu tinha que vir a tu mesmo. Diz a Bíblia que quando João Batista batiza Jesus, o Espírito do Senhor desce sobre Jesus, labracando rimicovas nébria. E Jesus agora, aos 30 anos de idade, vai começar o seu ministério. E aí João vai dizer: está vindo um aí mais forte do que eu prego arrependimento, eu meto a vara mesmo, eu bato mesmo, porque o meu ministério é esse. João estava dizendo assim: mas o que vem vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo, porque ele é maior do que eu. A minha função é falar o que ele faz. A minha função é fazer aquilo que ele manda, o resto ele vai fazer porque ele é maior do que eu. Diz a Bíblia, lá pra cá, lá subcomandivácia, que Jesus agora cumpre o seu ministério aos 33 anos e meio de idade, comissiona discípulos no Pierga Candaraga, levanta discípulos e seguidores para o seguir por causa da sua mensagem. A mensagem de Jesus atraía, a mensagem de Jesus curava, a mensagem de Jesus libertava, a mensagem de Jesus transformava, a mensagem de Jesus no Pierga Candaraia sarava os conflitos da alma
analisava na aula no domingo, na aula teológica, e mostrava aos alunos na classe por que a igreja tem tanto problema, no Pierre Cacandaraia, por que a igreja tem tanto conflito, por que a igreja tem tanto obstáculo, porque só entra gente aqui para ser sarado. Se aqui já fosse gente sarado, não teria problema. Alabacala sube como omnivacha. Vai entrar gente aqui que não teve berço de mãe, que não teve berço de pai, que não teve ensinamento de pai e mãe, que não conviveu com o pai e com a mãe, que foi abusado na sua adolescência, na sua infância, que um dia sonhou em ser uma coisa e alguém quebrou as pernas dele. É por isso que a igreja, todavia, até o arrebatamento dela, vai ter conflito, o Rebacalaxandaraia, porque a igreja, Labrasube como Omnivacha, foi chamada para sarar. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele começa a verbalizar, dizer: tem um que come comigo, vai meter a mão no prato, o que meter a mão no prato, esse vai me trair. Eu fico tentando imaginar a cena, porque os discípulos começam a olhar para o outro e falar: será que é você, Pedro? Será que é você, Tiago? Será que é você? Será que é você? Será que é você? Mas ele deixou no ar, será quem é? Só que todavia, eles não perceberam na hora que o traidor meteu a mão na mesa, meteu a mão naquilo que se havia de comer. Eles não perceberam, sabe por quê? Porque quando Deus tem que cumprir a sua palavra, jamais você vai perceber. Aleluia, glória a Deus. Porque se eles descobrem que era Judas, eles iriam apontar, eles iriam julgar. E aí Jesus diz: olha, tem Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, não é depois não, antes. E quando o galo cantar, você vai lembrar do que eu te falei. Quando o galo canta, Pedro começa a chorar e diz: eu neguei o mestre, ele havia falado. Jesus agora é levado pelos fariseus, pelos publicanos, pelos hipócritas, pelo povo daquela época, pelos próprios judeus à cruz do Calvário. E quando Jesus é levado para a cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele morre, ele entrega o seu espírito ao seu Pai e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que Jesus ficou morto 3 dias, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é interessante que quando Jesus ressuscitou, ele reuniu cerca de 500 irmãos e disse para eles: eu vou subir para o Pai e não vou preparar lugar não, porque tem gente que lê o Evangelho de João capítulo 14 errado. Jesus não foi preparar, irmão. Jesus não é desavisado. Jesus é onipotente, onisciente. Ele já foi para o lugar que está preparado. O céu de glória já está preparado. Ele reúne os 500 e diz: olha, eu vou subir para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar a promessa de Joel 2, eu vou enviar a promessa de Abacuque 3:2, eu vou enviar a promessa de Isaías 32, e a promessa vai se cumprir. Diz a Bíblia que agora, capítulo 2 de Atos, eles estão reunidos dentro do cenáculo. A história diz que cerca de 500 homens estavam no templo falando com Deus, esperando a promessa descer no cenáculo. 380 desistiram. Sempre vai ter muita gente que vai desistir do selo, vai ter muita gente que vai desistir da promessa. Deixa eu abrir um parênteses: eu vou apanhar o que tiver que apanhar, mas a promessa vai se cumprir. 380 desistiram, mas 120 homens ficaram lá, falando com Deus, dizendo para ele: eu estou aqui, eu quero a promessa, eu quero falar em outras línguas, eu quero o selo do Espírito, eu quero que o Senhor mova por meio
do Espírito Santo. Deu 9 dias e meio, nada do Espírito Santo. Ao 10º dia diz a Bíblia que no dia de Pentecostes 50 teve festa. Ei, irmão, era 50 teve festa. Eles estavam lá falando com Deus. E aí Deus desce por meio do Espírito Santo no cenáculo e começa a batizar 120 homens com seu Espírito e com fogo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aí passavam lá fora e diziam: beberam pinga, beberam mosto, beberam vinho, beberam bebida forte, bebida alcoólica, porque o que eles falam é só Pedro que fala. Aí Pedro, cheio do Espírito do Senhor, ele vai lá para a porta do templo e diz assim: eles não estão embriagados de mosto, eles não estão embriagados de vinho, eles estão cheios do Espírito Santo. E eu acho coisa linda ter crente cheio do Espírito Santo. Não dá problema na igreja. Crente cheio do Espírito Santo, alabacala xandaraia, faz a diferença. Crente cheio do Espírito Santo não fica procurando coisinha. Crente cheio do Espírito Santo não fica com a mente vazia. Crente cheio do Espírito Santo se ocupa com as coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. És maravilhoso, Senhor. Agora quem está vazio só arruma problema. Quem não tem a presença, quem não é cheio, pastor, não era isso que eu queria ouvir. Ei, irmão, você já conhece o pastor, eu nunca vou pregar o que você quer, eu vou pregar o que ele quer. E aí eu acho algo interessante, 120 homens cheios, Roma estava deitando e rolando, matamos Jesus, acabando com o Messias. Só que eles não sabiam que o Espírito Santo, paracleto divino, o agenciador da obra missionária, aquele que trabalha a doutrina da pneumatologia, ele já estava na terra trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Roma imperava, Roma destruía, Roma batia em crente, Roma matava crente, Roma induzia a crente a pecar, matava e dizia: se você não negar, matamos. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, capítulo 3 de Atos, sai Pedro e João cheios, e aí eu acredito que eles já passavam ali no tempo, mas eles não tinham o Espírito Santo. Por isso o paralítico continuou lá. Por isso o paralítico coxo não andava. Mas depois deles cheios, eles passam no tempo Formosa. E quando eles passam, o coxo diz assim: me dá uma esmola. Eu preciso de uma esmola. Ô Senhor, me dá uma esmola. Pedro e João fixam os olhos no coxo. Eu acredito que eles pensam, porque quem é cheio do Espírito Santo pensa antes de liberar a palavra. Pensa. Olhou para ele e disse assim: ó, o que nós vamos fazer agora? Não temos nem prata e nem ouro. Não podemos mudar a tua vida, não podemos mudar a tua história, mas aquele que entrou dentro de nós, que habita dentro de nós, visitou nós com seu Espírito Santo. E é no nome de Jesus o Nazareno, pega a sua mala, o seu leito, levanta e anda. Aleluia. Você deu aleluia tão fraco, quase que eu saio pela porta. E aí eu consigo observar que antes de Deus usar Pedro e João, não tinha perseguição, não tinha calúnia, não tinha difamação, não tinha vou quebrar, eu vou acabar, não tinha perseguição. Só que Pedro e João, na autoridade do nome de Jesus e pelo mover do Espírito, pelos atos do Espírito, põe um coxo de pé. E o coxo está dentro do templo, porque quem é curado e é grato a Deus,
E quem não é curado e é grato a Deus do mesmo jeito, ele entra no templo e adora. Se o milagre chegou, ele adora. Se o milagre não chegou, ele adora. Se o milagre ainda vai chegar, ele adora, porque ele é grato a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que Herodes e Pôncio Pilatos teve que dar um jeito. Já paramos Jesus. Já parou de falar muito desse Messias. Agora está levantando esses 120 aí, esses dois já estão dando trabalho. Prenderam Pedro e João. Porque o coxo estava curado. Vão sempre tentar te prender quando você for instrumento de Deus. Quando você for aquele que não tem nada a oferecer, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai te criticar, ninguém vai te perseguir, porque você não incomoda ninguém. Agora, quando você tem a presença do Espírito, você passa a incomodar até gente que você menos espera. Eu vou falar, Jesus, calma aí. Alamanto reb, naracala súbria, alabacalamanto ergue, vai a selbi, anto de calamanduria, naragaia selbi ré, amantuia vai a subir como vivácia. Pedro e João estão presos. E quantas das vezes tentam nos prender? Essa semana, 7 horas da manhã, 5h30, o Senhor mandou pôr uns louvor de madrugada em casa e estava todo mundo dormindo. E o Senhor falou: corre na casa, sente a minha presença, corre na casa. Eu dizia: Jesus, o que está acontecendo? Ele dizia: ora mais, ora mais. Pedro e João estavam presos, mas a igreja estava orando. Glória a Deus, aleluia. Pedro e João estavam presos, mas a igreja estava orando. Darabaia Sher que Anturrad Narashalbi. Miondor que a Selbi Rev vai a Selbi clama na. Quando a igreja ora, não tem demônio. Quando a igreja ora, não tem fofoca. Quando a igreja ora, não tem panela, panelinha, panelão, panela de pressão. Não tem. Quando a igreja ora, ai, andaraganandorabastéria, turicalamaia súbia, almas são alcançadas, almas são livres, porque a igreja está orando. Glória a Deus, aleluia. Quando você não ora, tem gente preso. E eu estou falando espiritualmente. Quando você dorme mais do que a conta, tem gente morrendo. Pastor Pita me dizia essa semana: pastor Deus começou a me inquietar para orar da meia-noite às 3 da manhã. 3 horas de oração. Eu disse para ele: então nós estamos na mesma pegada, porque da meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas da manhã eu estou acordado. E aí eu fico perguntando: o que o senhor quer? Ele fala comigo: vai orando. Ninguém está entendendo o que você está fazendo. Você está vendo o DVD, mas está orando. Você está mexendo nos papéis, mas está orando. Você está escrevendo, mas está orando. Glória a Deus, aleluia. Eu dizia: o pastor Pita, agora vai ficar bom, porque Capivari está em 21 dias de oração pelo ministério. A subsede Endecamandor que a Selby Rabinai Elemanto Rimicovas Nébria também está orando nas terças-feiras, e a nuvem da glória tem se manifestado. Tem ouvido boas novas de Califórnia, tem ouvido boas novas de Cianorte, Alabante o Rabinai, tem ouvido boas novas de Goiôerê. E aí, meu irmão, de Belo Horizonte, de Piracicaba, de Manguará, aí, irmão, não tem inferno, não tem demônio, não tem enfermidade que resista ao poder da oração da igreja. Aí Deus te acorda. Você vai fazer a lanche de madrugada. Aí o Espírito do Senhor te incomoda. Você senta, liga a televisão e vai ver o que não tem que ver. E o Senhor está dizendo: eu quero que você ora.
Será que o tanto de gente que faz parte do seu vínculo de amizade, será que com 1 hora de oração você consegue orar para todo mundo? Será que 2 horas de oração resolve o seu problema durante o dia? Será que 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, essa oração água de batata que você faz, resolve a sua vida? Porque se resolvesse, você já tinha mudado de situação. Oração, orar. Porque quanto mais íntimo de Deus você fica, menos imune do mundo você fica. Quanto mais íntimo de Deus você fica, para menos incêndio você olha. Para menos movimentos você olha. Porque você está íntimo a Ele. Nagai to have, narakala shall be have. A igreja estava orando, diz a Bíblia no versículo 31 do capítulo 4, que eles oraram, e o lugar que eles oravam, tremeu. Aleluia. Tremeu o lugar onde eles oravam. Olha para o seu irmão e diga para ele: é tempo de você voltar a orar. Não do seu jeito, do jeito que Deus quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que só veio para o culto hoje aqueles que estavam preparados para a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou achando que teve crente hoje que falou assim: o pastor entra lá, eu vou fugir. Estou brincando, irmão. Ou será que é o fim? Estavam reunidos num lugar. Não era na casa do fulano. Não era na casa, era no lugar. Qual lugar? Templo. Como nós nos reunimos para estar na casa de um irmão, nós conseguimos orar? Seja sincero, ora nada. Come, fala, critica, ataca, acusa. Não ora. Não ora. Eu ainda não fui em nenhuma casa que falou comigo assim: ai pastor, mas o senhor que tem que dar exemplo. Não, eu quero ver quem é minhas ovelhas. Pastor, vamos orar hoje? Pastor, o senhor chegou aqui, já adiantou, já passou 1 hora. Vamos orar 1 hora de oração? Não, pastor, isso aqui. 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 Sabe como que nós resolvemos isso? Orando. Nós resolvemos problemas, perseguições, difamações, injúrias, calúnias, porta que não abre, enfermidade. É orando. Por isso que o presidente do Café de Pastores verbalizou com muita veemência, dizendo: não se escandalize quando você não precisar de jejuar. Porque agora aqui você tem que recuar do jejum e ir para a oração. Porque senão jejum é demais, imunidade baixa demais e não aguenta orar. Fisicamente está morto. Fisicamente está cansado. E aí não consegue orar. E quem não pratica o ministério da intercessão e da oração, que é a mesma coisa, quem não toma amor por esse ministério, 1 hora ou outra, ele morre. Porque quem não ora, morre. Quem não fala com Deus, morre. Eu me lembro de uma história verídica de um herói da fé, que a escola resolveu levar todas as crianças para este lugar. Era a casa de um herói da fé, mas ela se tornou um museu. E aí a professora passava e ela dizia: aqui sentava John Wesley. Aqui tomava café na mesa com Susana Wesley, John Wesley e os seus 11 irmãos. Aqui nesse banheiro tomava banho John Wesley. E quando chegou no quarto de John Wesley, a professora disse: está vendo esses 2 buracos no chão?
São os joelhos de João Wesley, que se prostrava e orava para que Deus trouxesse um novo tempo mundialmente de avivamento sobre as nações. A professora acabou de explicar, virou as costas e foi pegar as crianças para colocar no automóvel para voltar para a escola. E ela sentiu falta de uma criança. Olhou de novo e estava faltando uma criança. Quando ela voltou, estava a criança debaixo, elemanto, rebe, da calacelbe, nos buracos aonde John Wesley orava. E ele dizia: Senhor, eu quero ser como John Wesley. Senhor, me usa como o Senhor usava John Wesley. Esse rapaz se tornou Billy Graham, Alagaia Selby, conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque ele orava. Eu não conheço um herói da fé que não orava. Você precisa gastar mais tempo na oração. Labacala sergue, lablando de canaraçaio. Ô pastor, alabacaiavácia, então eu estou indo para o caminho errado. Tá, você precisa gastar mais tempo falando com Deus, porque quanto menos tempo você gasta, menos íntimo você fica. Tremeu-se o lugar onde estavam reunidos, porque a igreja estava orando. Pintura da igreja, símbolo de oração. Cadeira que você assenta, oração. Longarina onde os obreiros assentam, oração. Placa da igreja, oração. Todo lá fora, oração. Salinha da igreja, oração. Oração. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro quando o missionário Adulce estava aqui cuidando de crianças, disse: eu vou fazer uma barraca de lona lá atrás para cuidar das crianças. Eu disse: não, a senhora não vai fazer barraca lá atrás, é feio para a igreja. Eu sei da sede da senhora. Acho que a Elisânia estava junto também. Eu entendo o propósito da senhora, mas nós vamos pagar o preço. E corremos, e tentamos montar a barraca ali, né? De uma forma: não, mas não tem como, tem grama, vai molhar as crianças, vão voltar tudo gripada, tudo passando mal, não vai resolver. Aquilo ali é fruto de oração. Não terminou, porque Deus ainda quer que você ore mais. Aleluia. Deus, aleluia. Deus quer que nós oremos mais. Aquela vigília que você que pôde ir, já foi sinal de Deus mostrando para você: eu quero que você ore mais. Eu quero que você se entregue mais. Eu vejo gente nessa geração querendo ser alguma coisa, mas se você não orar, você não chega a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum. Isso aqui não é mensagem desmotivacional, não. É verdade. Porque os ventos vêm, só suporta ver quem ora. A luta vem, só vence luta quem ora. Perseguição vem, só vence perseguição quem ora. Eu começo a terminar a mensagem falando de uma menina chamada Martina. Você que não comprou esse livro, compra. Deve ser livro de cabeceira da tua cama. Mártires do Coliseu. Martina tinha 12 anos de idade. Eu vejo essas adolescentes, que ainda nem jovem é, as adolescentes da igreja. E eu olho para Martina e falo: mas Martina era mais crente. Martina era mais canela de fogo. Martina não queria namorar. Martina queria a presença do Espírito Santo. A história diz que Martina era uma moça, uma adolescente de 12 anos.
E ela era nobre, e os seus pais morreram, e ela ficou com toda a herança dos seus pais. Poderia deitar e rolar, sabe o que ela fez? Ela pegou os seus bens e deu aos pobres. E aquilo irou o imperador da época, chamado Ulpiano. E ele disse: vou acabar com a vida desta menina, desta nobre Martina. E está lá o marco do Coliseu em Roma, e ele solta os leões e põe Martina lá dentro. Passa alguns minutos e ele volta, achando que os leões haviam comido Martina, e Martina estava intacta. Porque tem hora, não tem leão que nos coma. Choramos e que a sua decleva. Aleluia. Eu estou de pé há 15 anos porque eu oro. Eu acredito que Missionária Rosa está de pé há 15 para 16 anos porque ora. Porque tem muita gente da nossa geração que já ficou para trás, que o vento levou, que a tempestade levou, por falta de orar. É Deus, aleluia. Eu gosto dessa irmã quando ela fala aleluia. Parece que o Espírito Senhor desce na igreja. É remanescente, alabanto de Canaracelme. Toda vez que ela dá glória a Deus, aleluia, na igreja, o Espírito Senhor vai me incomodando daqui lá em casa. É porque Deus está me dizendo assim: fala para a minha igreja. Alabante o rebe Naracelme, com monte de Quidaracelme. Ando de Calabachandaraia. Eu tenho descido aqui, eu tenho falado aqui, mas muita gente quer ficar preso a coisinhas. Alabaia Xandaraia. Eu tenho movido aqui, elamando rebandara célbria. Eu já disse que só vai ficar aqui na peneiração que eu passar quem na Gaia sub como a névia tiver uma estrutura de oração. Eu orava pela igreja de Califórnia esses dias e Deus dizia: Denis, a peneira não acabou, vai ter gente que não vai sair. Oda Maico Emiela Surica Mandoria Selvi Eve Vaz. Passou poucos dias a Rose, eu fui na Rose ontem, tomou um café. Deus falou: já saiu mais uma. Falei: já? Aí peguei ela no Facebook, eu não preciso falar mal de ninguém, ela pode ver a mensagem, não tem problema não. Eu não sou de mandar recado para ninguém. Ô querida, por que você desligou da igreja? Para mim ela não falou. Não fala. Fala para você, fala para o presbítero. O pastor não fala. Por que você desligou da igreja? Porque se falar para mim é porque não me deu oportunidade para cantar, para pregar. Eu ia dizer: fica 3 meses no banho pular. Porque Califórnia e Apucaré nós fechamos a casinha. Diz: pastor, só vai fazer quem Deus colocar para fazer. Ah, eu vim de tal lugar. Quem é você? Qual é o seu nome? 3 meses, 4 meses aí no banco. Ah, tá ruim ainda. Dá uma melhorada. Ah, eu sou presbítero, eu sou pastor. Tem crivo para você. Fica aí. E já tinha me dito: cuidado, pastor. E eu disse: meu Deus cuida da igreja dele, a igreja dele. Ele não edificou a igreja dele em mim. Glória a Deus. Edificou a igreja dele em Cristo. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão. É tempo de você orar. Mas não tem mais monte. Só ora no monte. É o crente monteiro, só ora no monte. E tem uns que só no monte nem orar, ora. Não, quero ir no monte, eu 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 quero ir no monte. Eu dizia esses dias para o Oséias, que a cada um que a gente vai ensinando, a gente vai ensinando. Mano, Oséias, se você levar 10 pessoas que não são batizados com o Espírito Santo com o povo para o monte, a Rose carrega eles nas costas, o Denis carrega, o Reginaldo carrega, a Karina, o Marcos, o Fulano, o Betano, porque eles não conseguem entrar no mundo espiritual e a gente sente as barreiras no físico. E o Zé diz: é assim, pastor? Eu disse: é assim, é simples. E tem irmão que fica bravo.
porque o pastor não me chamou, irmão. Não, irmão. Deus quer que você busque aqui, ó. Tem intercessão, tem tipo de oração. Você tem que criar hábito de chegar na igreja mais cedo. Culto é 7h30, 7h10 eu estou na igreja. Eu vou orar 20 minutos. O culto é 7h30. Eu vou chegar lá 7, porque hoje dá tempo de chegar. Dobrar o joelho e orar meia hora. Mas eu quero sem microfone. 4, 5 que dobrar o joelho e começar a orar aqui. O negócio ferve. Eu e o pastor estão vindo, só dobra o joelho e começa a orar os dois. Quando eu vejo a igreja inteira, eu disse ontem para a igreja. Teve um tempo atrás que eu orava. Aí tinha gente na cozinha fofocando. Gente preparando mensagem para pegar a gente. Gente com revelação para entregar a gente. Gente dizendo isso, dizendo aquilo. Hoje não. Hoje quando eu oro, se eu orar meia hora na igreja, meia hora a igreja está orando. Está lá orando. Porque a igreja criou o hábito de orar. Eu não sei orar, pastor. Ninguém sabe orar. A diferença é que uns praticam, estão atualizados na oração. Oram. Você já viu gente que não tem hábito de orar? Ora aí, irmão. A oração dele não dá 2 minutos. Meu Deus e meu Pai, entra aí, vai vitória. Amém. Porque ele não tem hábito. E você sabe que ele não ora em casa. Você sabe que ele não ora onde ele trabalha. Você sabe por quê? Você sabe. É fácil você descobrir quem não ora. É fácil. Vamos orar meia hora. Dá 15 minutos ele já não tem mais nada para falar com Deus. A igreja precisa continuar orando. Nós vamos vencer as lutas, os embates, os levantes, orando. Eu pregava onde dizia a igreja de Apucarana é sustentada nesse mês por 14 dizimistas. O que é isso, pastor? Oração. Glória a Deus, aleluia. E os cultos de lá estão ficando memorável. Porque eu preguei no café de pastor e disse: os nossos cultos têm que ser cultos memoráveis. Temos que chegar no culto e não esquecer mais do culto. Porque senão você liga a televisão e vai ver novela. Senão você liga a televisão e vai ver o que não presta. Agora quando o culto é memorável, você chega na sua casa, a esposa está fazendo a janta. Para aqueles que não jantam antes, né? Porque eu não consigo jantar antes, mas temos que jantar antes. Aí vem todo dando glória, mas a esposa vai à noite fazer o restante do lanche, porque acaba o culto, dá fome, ou não dá, nem me dá. Alabaia, Shuri, Canto, Ramanai. E aí ela está lá preparando o lanche, você está lá no seu cantinho sentado com as crianças e mastigando o culto, dizendo: meu Deus, o meu altar estava fora do lugar, meu Deus, eu precisava ouvir aquela palavra, meu Deus, eu precisava descer um pouco mais, meu Deus. Eu me lembro que um dia a Karina foi pregar lá no pastor Joel, e a Karina foi pregando, e Deus foi falando comigo. Um dia eu chamei o Marcos e a Karina em casa, fizemos Labracala Sub com o nome de Vácia, renovamos a nossa aliança, porque naquele dia Deus falou comigo: cultos memoráveis, mas só há culto memorável quando a igreja ora. Aplauda Jesus. Sabe por que nós chegávamos no monte 11 horas uns anos atrás e voltava só 5 horas? Porque o povo subia e orava. Aleluia. Hoje sobe, fica 1 hora, já tem irmão dizendo: ai, eu não estou aguentando nem subir o monte, pastor. Pastor, eu estou com falta de ar, pastor. Pastor. Porque quem ora pouco, come mais. Que isso, pastor? Come. Porque quem não ora não vai ter vontade de jejuar. É automático. Orou?
Deus fala assim, jejua. E aí dá estrutura para jejuar porque está orando. É tempo da igreja orar. Amanhã é um dia comemorado em todo o nosso Brasil, o 7 de setembro. E a Karina me falou algo importantíssimo nesses dias que eu vim aqui bater um papo com alguns irmãos. Ela dizia, pastor, é o 8º aniversário da igreja. Eu tomei a decisão ontem, hoje é sexta, hoje. Quando eu liguei para a senhora, irmãs? Ontem. Disse, cancela o desfile, nós não vamos. Karina falava para mim assim, pastor, é 8 anos. Tem muita gente que fala que a nossa igreja é uma igrejinha, mas são 8 anos. Eu disse, nós não vamos descer para passar vergonha, não vamos. Ano que vem nós vamos nos organizar. Nós vamos nos preparar. Porque houve muito obstáculo, ninguém é culpado de não descer amanhã. Alguns vão trabalhar, outros têm os seus afazeres. A Salinha tirou o foco de muita coisa e nós tivemos que pôr a cabeça aqui, que se não põe ela não sai. Nós tivemos que pôr o corpo, o físico, as irmãs, os irmãos. Quem cuida de nós dando comida, dando café, dando pão. Os irmãos que vêm trabalhar com carinho, com amor. Abre mão de um final de semana de descanso para vir trabalhar voluntariamente, carinhosamente. E por isso, e os meses fez assim, ó. Eu já estou no meio do 9. Eu estou no meio do 35. Mas que nessa noite você volte a orar. Começa por hoje. Você que vai trabalhar amanhã, começa hoje. Glória a Deus, aleluia. Você que ainda não está orando de madrugada, faz um propósito e começa hoje. Eu termino a mensagem. Eu estudei com uma professora, não vou citar o nome, lá em Apucarana. E desde o dia que eu cheguei na escola para estudar, 2012, ela dizia para mim assim, você é muito diferente. Ela contou o seu testemunho para mim, tremendo. Mas eu sou católico. Amém. Estou aqui, vim estudar. Mas você é diferente. E ela entrava nos vídeos do YouTube, via Deus fazer, via Deus mover. E aí quando um dia acabou a aula, todos os alunos saíram da sala e eu fui o último. Quando eu saí da sala, algo chamou a atenção dela. E ela saiu, trancou a porta e ela viu 2 anjos do meu lado. Ela me falou isso essa madrugada. Ela via 2 anjos, já falou, não, estou ficando doida. E aí ela me acompanhou do Cebeja. Eu desci as escadas e ela lá de cima, olhando lá embaixo, eu andando. E os 2 anjos. Ela não falou anjo, ela falava 2 homens brancos, de vestes brancas. E aquilo não saiu da cabeça dela. Ela falou comigo assim, Deus tem um negócio muito grande com você. Eu dizia para ela, eu quero ser canal de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aí eu disse para ela, o que você viu é aqueles que andam comigo e me guarda na estrada, me guarda de qualquer situação que sobrevier. Ela falou que foi uma experiência que ela arrepiou e não esquece mais da experiência. Glória a Deus. As pessoas aí fora precisam ver na tua vida a glória do Senhor. Porque se a glória do Senhor não resplandecer na minha vida e na tua, nós tornamos sal sem sabor. E nós temos que ser sal com sabor. Glória a Deus. A igreja orou, o Senhor alcançou Pedro e João e eles foram libertos das cadeias que o prendiam. Eu não sei qual é a cadeia que te prende,
Timidez é uma cadeia. Vergonha, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tem gente que é tão tímida que não consegue falar nem com Deus. Não consegue se relacionar e falar: Deus, eu te amo. Deus, tu és o meu amor. Ele tem vergonha, ele é tão tímido que ele acha que ele está ofendendo Deus. Talvez isso te prende. Tem gente que põe uma coisa na cabeça, não existe aquilo. E ele fala: é isso aqui. Isso é uma cadeia. Isso precisa cair na tua vida. Jesus, aleluia. Tem gente que espiritualmente precisa produzir, não produz. Isso é cadeia que está te prendendo e você não está vendo. E você só vai vencer isso orando. 3 palavras. O-R-A, ora. Aleluia. Simples. Palma linda para Jesus. Aleluia. E você guarda essa palavra na tábua do seu coração. Olha para o seu irmão e pergunta: como é que você vai vencer? Vai esperar vencer.